Doutor Nureddin, na sua pessoa, cumprimento os integrantes da mesa e a todos os presentes, e gostaria aqui de estender a todos boas-vindas nesse espaço que é um espaço do Tribunal Regional do Trabalho, um espaço de democracia, um espaço de acolhida para todas as ideias, e que todas as ideias aqui sejam bem-vindas, e esse espaço, então, deverá estar sempre à disposição de todos. Gostaria de agradecer, doutor Nureddin, o convite para a participação desse evento, para tratarmos de um tema tão delicado, um tema tão duro e tão desalentador para todos, neste momento que eu ousaria qualificar como um momento trágico na história do direito, e especialmente na história do direito do trabalho. Eu vou procurar me manter dentro do tema principal desta fala que nos foi colocado, que seria a preservação e a independência da justiça do trabalho, ou pelo menos a tentativa de preservação e independência da justiça do trabalho, diante aqui desta incerteza, mas quase certeza, de aprovação do projeto de lei 6787, e falar, então, da preservação da independência da justiça do trabalho, nesse momento, realmente é algo bastante delicado e é um grande desafio, até mesmo de compreensão, né, das exatas dimensões do que tudo isso vem significando. Como o doutor Nureddin mencionou, esse substitutivo, e isso nós sabemos, né, o substitutivo ao projeto de lei 6787, aprovado pela Câmara dos Deputados, em regime de urgência, no final do mês de abril, teve origem formal, né, vamos falar uma origem formal no projeto encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional para promover reformas, modificações, modernização da CLT e algumas disposições sobre trabalho temporário e alguns outros temas bastante limitados. Esse projeto inicial, na realidade, foi composto, doutor Nureddin, por 4 artigos, e que tinham como tema central a tentativa de estabelecer uma primazia do negociado sobre o legislado, com alguns limites ali colocados, e algumas outras modificações propostas. Portanto, um projeto enxuto, um projeto tópico, bem delimitado, em aspectos basicamente de direito material, e que teve como justificativa principal, então, o estímulo, né, da negociação coletiva e a atualização dos mecanismos de combate à informalidade da mão de obra. Como também se sabe, uma vez apresentado esse projeto no final de dezembro de 2016, numa demonstração de esforço excepcional, nunca visto na Câmara dos Deputados, especialmente se considerado o período de janeiro de 2017, que é o período de recesso parlamentar, a Câmara recebeu 840 emendas. 840 emendas àquele projeto de 4 artigos, e de várias naturezas, enviadas por parlamentares de vários partidos, evidentemente predominando, né, alguns partidos de peso hoje na política nacional. E já em fevereiro, né, excepcionalmente também em fevereiro de 2017, o presidente da Câmara criou a comissão especial destinada a proferir o parecer final ao projeto encaminhado pelo governo. Em mais um esforço excepcional, o relator do projeto, o deputado Rogério Marinho, prometeu apresentar parecer final em meados de abril de 2017, e a comissão, então, iniciou os trabalhos e a promoção de debates em relação ao tema, e debates nos quais, em regra, compareceram pessoas indicadas e com prioridade no tema prevalência do negociado sobre o legislado, e alguns poucos outros temas objeto de uma ou outra emenda. Mas o relatório final acabou saindo com a adoção de inúmeras emendas, e esse relatório final, evidentemente, não foi disponibilizado para debate em nenhuma daquelas audiências públicas, em nenhuma daquelas comissões e
e espaços de debate que inicialmente haviam sido criados para tentar passar a ideia de alguma construção democrática desse projeto. O resultado, então, foi acompanhado por todos, né? A aprovação do relatório final na comissão, aprovação de regime de urgência na tramitação e votação imediata em plenário, com aprovação pela maioria necessária. Esse histórico se torna absolutamente necessário porque é muito importante destacar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a profunda ruptura pelos parlamentares, né, do esperado processo democrático de produção desse tipo de norma que vai impactar na vida de milhões, de milhares de pessoas e de milhares de trabalhadores. Não se permitiu um espaço de discussão à população diretamente atingida pelos efeitos. Não se pôde discutir, participar, criticar. E, aliás, ainda que se tivesse permitido, a impressão que se passa até agora é que de nada valeria isso. Ninguém, me parece lá, estaria disposto a ouvir nada que fosse contrário ao que estava sendo já objeto daquele relatório final. Em segundo lugar, deve-se destacar, por esse histórico, a profunda irresponsabilidade do legislador brasileiro de aprovar um relatório final desta forma como foi aprovado em regime de urgência, sem discussão, e ouso aqui dizer sem conhecimento pelos parlamentares do exato conteúdo desse relatório, porque certamente não teve a participação direta dos parlamentares na elaboração desse relatório final. Isso foi técnico, isso foi enviado, caminhado, trabalhado nos bastidores da Câmara para que fosse colocado previamente já disponibilizado e negociado para que fosse aprovado da forma como foi aprovada. É claro que um projeto dessa envergadura demandaria meses, talvez até anos de maturidade, de processo de amadurecimento, como ocorreu com o Código Civil, como ocorreu com o Código de Processo Civil e como ocorre com todas as leis sérias que são criadas nesse país e que ainda assim saem com uma série de defeitos, de dificuldades e que depois ensejam uma série de discussões. Em terceiro lugar, esse histórico vale para destacar a demonstração de lamentável conivência dos parlamentares com o atropelo, com a aceitação de uma reforma que, a pretexto de modernizar as leis do trabalho, propiciará, aliás, uma modernização absolutamente incipiente, ao passo em que, com certeza, acentuará as desigualdades inerentes às relações de trabalho, a precarização dos direitos, que, aliás, já vem ocorrendo há muito tempo, além de promover, inclusive, concorrência desleal entre os próprios empregadores, porque quem puder negociar melhor vai ter melhores possibilidades de suprir, de fazer vazão aos seus custos, e quem não puder vai ter que arcar com os custos do seu negócio, né? Então, e o pior é que, se passando a ideia para todos os empresários de que essa é a melhor alternativa para o país e para a economia, para as empresas nesse momento, né? E além de promover, com toda certeza, acréscimo, que talvez seja até absurdo, de ações trabalhistas, porque em nada veio para contribuir com a redução do número de ações na Justiça do Trabalho, se é que efetivamente essa era uma das razões dos parlamentares ao aprovarem esse projeto. Então, pode-se afirmar que o intuito de modernização foi obtido em apenas uns 10% desses artigos aprovados. Os demais, todos, e posso afirmar aqui, com certeza, porque analisei artigo por artigo dessa reforma, aproximadamente 90% dos artigos se mostram contrários, no sentido ou de suprimir, ou no sentido de fragilizar, ou no sentido de permitir a fragilização dos direitos e da própria Justiça do Trabalho. Eu trago apenas como exemplo alguns dispositivos que poderiam, eventualmente, significar alguma modernização nessa mudança legislativa. O artigo 477, parágrafo 4º, 2, que permite rescisão contratual com depósito bancário. Isso já era uma prática, né? Isso está inserido ali. O 477, parágrafo 6º, que fixa um prazo para que o empregador
entregue documentos para liberação de fundo de garantia, de seguro-desemprego, que também já era uma reivindicação antiga e a prática já vinha, negociações coletivas, enfim, já vinha ocorrendo. O 775, que conta prazos processuais em dias úteis, seguindo-se o sistema do Código de Processo Civil, mas aqui ainda com algumas limitações, porque vai depender da autorização do juiz. O 791, que fixa honorários de sucumbência, que é a matéria bastante polêmica, mas, enfim, era uma reivindicação da classe da advocacia. O 793, do AAD, que utiliza a sistemática do Código de Processo Civil para definir litigância de má-fé, outra questão bastante polêmica, mas, enfim, que também já vinha sendo, de certa forma, discutida. O artigo 800, que trata de protocolos de exceção de incompetência territorial, 818, que estabelece regras mais claras para a distribuição do ônus da prova, né, que já vinha sendo na prática adotado o Código de Processo Civil, para a distribuição do ônus da prova mais objetiva, e o 444, que traz uma regra de estabilização do processo a partir da apresentação da defesa, e o 847, que acolhe, que reconhece o processo judicial eletrônico. São esses, basicamente, os que vieram para trazer algum tipo de modernização ou de atualização da lei. No mais, e são os dispositivos de maior relevância, são todos os outros. Os 90%, né, que ficam para análise dos senhores, que posso assegurar, desses 90%, 100% dos 90% são prejudiciais aos trabalhadores. Bom, passando então a uma análise mais objetiva desse projeto, comecei a analisar então as justificativas que foram passadas pelo relator para se encaminhar e se fazer aprovar com tanta urgência um projeto dessa envergadura. E o rol de justificativas apresentado pelo relator é, claro, substancialmente superior ao apresentado no projeto originário, até porque, em termos de envergadura numérica, este é muito maior do que o projeto originário. E há tantas justificativas apresentadas, talvez pela necessidade de convencer os cidadãos sobre aquilo que não se pode convencer, sobre aquilo que é impossível convencer, sobre aquilo que se desmente com a própria leitura do texto. Aparentemente, claro, aprovado antes mesmo de já ir para o plenário. Ou talvez pela necessidade que sentiram de tentar demonstrar alguma transparência, ainda que no final prevaleça a imposição de vontades dos grupos que, infelizmente, capitanearam essa reforma. Várias dessas justificativas chamam a atenção, eu não vou me deter sobre todas elas, há algumas que chamam a atenção, primeiro, pelas próprias contradições com o texto aprovado. Justificativas de que não se está tentando subtrair nenhum direito. Se eu pegar o texto, vários direitos estão sendo subtraídos. Outras justificativas que se destacam pela desconexão com a realidade laboral, com o efetivo tratamento, com a efetiva realidade da CLT de hoje, com a efetiva realidade da atuação da Justiça do Trabalho e com aquilo que realmente deveria ser modificado na CLT. De fato, há, sim, muitas coisas que deveriam vir com essa mudança, mas adaptações que viessem para promover realmente melhorias, promover emancipação do cidadão trabalhador, isso tudo perdeu-se a oportunidade, então, de utilizar essa reforma para se promover. Mas chamam a atenção algumas justificativas que tendem claramente a afetar as bases axiológicas do direito do trabalho e a criar barreiras ao funcionamento da Justiça do Trabalho e à atuação do trabalho. Alguns desses argumentos, dessas justificativas apresentadas no projeto, têm mais ou menos esse teor. Que o Brasil é o campeão de ações trabalhistas no mundo em razão das lacunas, das confusões e das omissões que a CLT apresenta. Que a lei trabalhista constitui um verdadeiro convite ao litígio. É a lei trabalhista que convida ao litígio.
como se pudéssemos ignorar a realidade do descumprimento rotineiro dos direitos dos trabalhadores pelos próprios empregadores. É o que vemos aqui no dia a dia das ações trabalhistas. Que para casos idênticos ajuizados na Justiça do Trabalho, há interpretações e decisões distintas, como se isso não fosse uma peculiaridade de qualquer ramo do Poder Judiciário, de órgãos colegiados, de várias varas no interior desse Brasil, como se isso não fosse identificável em qualquer setor do Poder Judiciário. Que os tribunais, com frequência, extrapolam a sua função de interpretar a lei por meio de súmulas e decidem contra a lei. Que o ativismo judicial precisa de urgente controle para evitar que o juiz crie ou revogue leis com as suas decisões. Que a reforma é necessária para desestimular o ativismo judicial e criar mecanismos que estimulem a solução de conflitos antes de submetê-los ao Poder Judiciário. Que é necessário prever algum risco a quem pretende ingressar com ação judicial, definindo-se regras sobre vários pontos aí, a partir dessa premissa. E que é necessário fortalecer o entendimento direto entre as partes e que, mais uma vez, é preciso, então, desestimular o ativismo judicial e que se deve reafirmar o prestígio da legalidade. Aqui a legalidade como um retorno à concepção da interpretação estrita e seca da lei e do direito, né? Então, com esse rol de justificativas, apresentou-se esse substitutivo que ampliou excepcionalmente aquele projetinho insípido, enxuto inicial. E aí surgiram, então, neste projeto aprovado, normas que alteram direitos individuais, materiais individuais, normas que alteram direito coletivo e direito sindical e normas que alteram o processo do trabalho. Ou seja, modificações profundas sem o menor debate, a menor exposição, a menor oportunização para as partes, para a sociedade interessada na solução apresentada. Se algumas das justificativas que foram apresentadas nesse projeto pelo relator não correspondem ao conteúdo que foi aprovado, outras, no entanto, confirmam um dos propósitos que considero um dos mais perversos, porém sutil no texto, e que implica a desconstrução das bases axiológicas do direito do trabalho, o pleno funcionamento da Justiça do Trabalho e a amplitude da atuação dos magistrados. Esse me parece que é um dos pontos mais relevantes da reforma e é o que talvez nos interesse aqui para esta fala nesse momento. Como se viu, o relator deixou claro nas justificativas do projeto que o ativismo judicial precisa de controle urgente e que a reforma é necessária para desestimular o ativismo judicial e que é necessário reafirmar o prestígio da legalidade. Será que no texto nós vamos encontrar alguma referência, algum dado que leve efetivamente a essa conclusão? E nós vamos encontrar, sim, de forma explícita ou de forma implícita no texto aprovado, essa articulação social e política voltada ao enfraquecimento do direito, da justiça e da magistratura do trabalho. Mas antes de exemplificar com alguns desses artigos concretamente, eu só gostaria de chamar a atenção para o tom do diálogo, o tom do discurso, né, que veio com a aprovação desse projeto. Quando se usou nas justificativas a expressão ativismo judicial, é possível verificar, e isso a gente nota na primeira leitura, o uso propositado de uma forma extremamente negativa da expressão ativismo judicial para afirmar a ideia de um fenômeno extravagante de atuação judicial, um fenômeno que foge dos parâmetros da normalidade, da atividade da magistratura, um fenômeno apontado como pernicioso ao sistema judiciário. Basta analisar uma referência que consta expressa, entre aspas, nessas justificativas, que é uma referência feita, infelizmente, ao ministro do TST, Ives Gandra, ministro Ives Gandra Martins Filho, e aí se abre aspas para citar a expressão do ministro Ives Gandra, que diz que é urgente adotar um controle para se evitar
que, sob a justificativa de que se está interpretando subjetivamente, o juiz crie ou revogue lei com as suas decisões. E o ministro continua, abrindo aspas, dizendo que o juiz é livre dentro da lei e não fora da lei. Por aí dá para avaliar o contexto, né, em que a noção de ativismo judicial foi colocada no projeto como algo realmente pernicioso, como algo totalmente fora dos parâmetros de normalidade. A fala do senhor ministro, infelizmente, né, adotada aqui para justificar o projeto, na realidade ela indica apenas uma tomada de posição do senhor ministro. Indica o seu posicionamento quanto à escola hermenêutica ou ao modelo constitucional que lhe parece mais simpático, que o conduz, inclusive, nos seus julgamentos, nas suas posturas jurídicas. O relator toma essa escolha pessoal para sustentar a ideia ultrapassada, equivocada e preconceituosa de que o direito é composto apenas pelo texto da lei e que o magistrado não pode avançar além dela. Todos nós sabemos, toda academia, todo estudante inicial de direito hoje, lá desde os primeiros anos dos bancos da escola, sabe que o chamado ativismo judicial decorre da ascensão constitucional do Poder Judiciário, decorre do modelo constitucional aqui no Brasil, que o Brasil adotou com a Constituição Federal de 88. Não é um fenômeno isolado do nosso país e nem é um exercício deliberado de vontade política. Se relaciona o ativismo judicial com o processo evolutivo do papel do Poder Judiciário no processo de interpretação, em geral, e especialmente para atividade, para dar efetividade aos direitos fundamentais, isso do ponto de vista histórico, filosófico, do ponto de vista teórico. O novo direito constitucional, que já vinha se desenvolvendo a partir da Segunda Guerra Mundial e que encontrou seu marco em países como Portugal, Espanha, ainda na década de 70, conduziu a passagem de um Estado autoritário, ou tentou, pelo menos, conduzir a passagem de um Estado autoritário para um Estado democrático a partir de bases bem definidas. Quais foram essas bases desse constitucionalismo novo? A preocupação em concretizar direitos como a igualdade real, a justiça social e os direitos fundamentais. Do ponto de vista filosófico, foi marcado pela superação do positivismo jurídico, que no Brasil ganhou repercussão com o reconhecimento da normatividade dos princípios, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, o reconhecimento da Constituição Federal como força normativa própria, a expansão da jurisdição constitucional e o surgimento de novas categorias de interpretação constitucional foram marcos muito bem visíveis e que resultaram, por exemplo, na constitucionalização dos direitos e na judicialização das relações sociais. Claro que a consequência final de todo esse processo foi a exigência de que os magistrados, especialmente os do Supremo Tribunal Federal, passassem a adotar formas de interpretação mais proativa. Claro, cabendo ao Supremo sempre a última palavra em termos de interpretação e em termos de controle de constitucionalidade, né? Bom, métodos de interpretação mais abertos foram propostos pela doutrina, axiológicos, métodos indutivos, e que passaram a se valer, então, também de valores e de princípios, e isso começou a balizar a atuação judicial. Isso incomodou? É claro que incomodou. É claro que incomodou, e aí vieram todos os argumentos possíveis, o argumento da insegurança jurídica, da disparidade das decisões, o que, na realidade, não passa de um fato, de uma evidência e de algo natural num processo de julgamento no âmbito do Poder Judiciário, que não pode se recusar a atender às demandas que lhes são apresentadas. Ah, mas houve excesso de demandas a partir desse novo constitucionalismo. Houve, porque talvez superando passado histórico tenebroso de imposição de poder, de restrição de liberdades, as pessoas nunca sequer tiveram consciência dos direitos que poderiam ter. E é claro que houve, sim, uma expansão
dos processos de judicialização de demandas. Mas, enfim, o ativismo judicial, então, é realmente um fenômeno complexo e, às vezes, até ambíguo. Mas o que se vê nesse substitutivo é a sua invocação para caracterizar uma certa anomalia no âmbito do Poder Judiciário, uma certa perversão no âmbito do Poder Judiciário, o que não pode ser adotado como verdade. De maneira alguma, não pode ser adotado como verdade para justificar a imposição de verdadeiras amarras a este órgão do Poder Judiciário que, claro, se afina com o direito constitucional contemporâneo no sentido de assegurar a efetividade, sim, aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, a proteção do trabalhador vulnerável e a dignidade pela garantia do mínimo possível de civilização, né, num país como o nosso. Feitas essas considerações a respeito das justificativas do projeto, eu rapidamente, não sei como é que está meu tempo aqui, tenho alguns minutos ainda, né? Mas eu passo exemplificativamente a trazer, então, alguns dos dispositivos aprovados aqui neste projeto, que, de uma forma ou de outra, no meu entender, passam ou a limitar a atuação dos juízes, ou a criar amarras ao Poder Judiciário, ou a dificultar o acesso das pessoas a esta justiça que tanto tem contribuído, não obstante os seus atropelos, tanto tem contribuído aí para assegurar o mínimo aos cidadãos trabalhadores. Eu inicio aqui pelo artigo 8º, parágrafo 1º, que é aquele dispositivo que define que, na ausência de lei, o juiz do trabalho poderá adotar como fonte subsidiária, analogia, princípios, direito comparado, usos e costumes, e várias outras fontes normativas. A novidade que veio agora é no parágrafo 1º, que define que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Isso suprime uma expressão que está no dispositivo hoje vigente, que diz que o direito comum será usado como fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho. Isso é suprimido. Quer dizer, o juiz, então, adotará como fonte subsidiária o direito comum, e diga-se aqui direito civil, né, que tem outros pressupostos, pressuposto da igualdade, o pressuposto da autonomia da vontade, o pressuposto da atenção ao patrimônio, de característica patrimonialista, e o juiz do trabalho poderá usar, sim, vamos autorizá-lo, continuar autorizando a que use como fonte de referência também o direito comum, porém não tem mais naquilo que for incompatível, naquilo que for compatível com o direito do trabalho. Quer dizer, está aberta a porta para o uso do direito comum, inclusive em aspectos que possam ser extremamente prejudiciais ao trabalhador. Isso é ou não é cerceio de direito aos trabalhadores? É ou não é prejudicial aos trabalhadores? É ou não é uma tentativa de cerceio da justiça e dos juízes do trabalho de ir até um certo ponto, até onde não se firam os princípios básicos, a base axiológica do direito do trabalho? Então, esse é apenas um exemplo aqui. O parágrafo 2º desse artigo 8º define que súmulas editadas pelos tribunais, claro, não podem reduzir direitos mínimos, isso não pode mesmo, nem por lei ordinária, nem por emenda constitucional se poderia, né, por serem cláusulas pétreas, mas, até aí nenhuma novidade, mas diz que não poderão criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ora, é claro que o Poder Legislativo tem a prerrogativa, a iniciativa da criação de leis. Mas se o Poder Legislativo for omisso, como sempre foi, em inúmeras questões sociais, o Poder Judiciário, ainda que tenha demandas repetidas, em todos esses pontos, em todos esses aspectos, não poderá consolidar posicionamentos, como vem consolidando por meio de súmulas. É bem verdade que algumas súmulas seria bem melhor que elas não existissem, mas em muitas delas os próprios tribunais e o TST já veio consolidando entendimentos e expressando o seu posicionamento por meio de súmulas que na prática acaba que meio que tendo até um caráter
de certa forma, vinculante, né? Porque, em última instância, é o próprio Tribunal Superior que vai julgar e que poderá aplicar, né, a sua súmula. Então, aqui veda, ou seja, veda o avanço do Poder Judiciário nas discussões que não estão previstas em lei. Claro, aí é um retorno, sim, ao princípio da legalidade estrita, ao princípio, a legalidade, aliás, né, numa interpretação estrita do direito, que é um grande retrocesso, porque a escola do legalismo estrito, a escola hermenêutica do legalismo estrito, ficou lá no início da modernidade, né? Nós já estamos passando por essa fase, estamos superando, e a partir daí vieram reações a esse positivismo, né, estrito. Então, aí vejo um grande retorno e uma amarra no Poder Judiciário que não poderá avançar em questões que não estejam estritamente previstas em lei. Agora eu pergunto, o que vamos fazer na omissão do legislador, né? No caso de omissão do legislador. O parágrafo 3º estabelece que no exame das convenções e dos acordos coletivos, a Justiça do Trabalho analisará apenas a conformidade dos elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais desse ato jurídico? Capacidade das partes, o objeto ilícito e a forma, talvez vontade. Aliás, isso também não fica claro, né? Porque ao analisar a vontade, né, talvez até o juiz do trabalho pudesse ingressar no mérito de uma cláusula, pudesse anular uma cláusula de negociação coletiva, mas o juiz aqui está adstrito ao exame dos pressupostos dos elementos essenciais, e o projeto impõe, então, a intervenção mínima na autonomia da vontade negocial. E aí limita a Justiça do Trabalho, que não poderá adentrar no mérito das cláusulas negociadas, ainda que sejam visivelmente prejudiciais aos trabalhadores. E onde fica o princípio da norma mais favorável? Onde fica o princípio da norma mais benéfica ao trabalhador, né? O princípio da proteção. Enfim, esses são alguns exemplos. O artigo 62, por exemplo, que amplia o rol dos trabalhadores excluídos do regime da duração de trabalho para incluir os trabalhadores em teletrabalho, que esses também não terão direito à hora extra, já define a priori, esses não terão direito à hora extra. Esses estão incluídos, né, estão excluídos desse regime, e vejo isso também como uma vedação a que se observe os elementos de fato. Princípio da primazia da realidade sobre a forma, né? Aqui vejo, além de ser evidentemente prejudicial ao trabalhador, porque exclui um direito do trabalhador caso ele preencha os requisitos, e o próprio TST já caminhou nesse sentido, de que há várias maneiras de se tornar compatível o controle de jornada, pelos mecanismos indiretos de controle. Aqui, a priori, já se define que esse trabalhador estará excluído desse regime. No teletrabalho, por exemplo, o contrato individual entre trabalhador e empregador é que vai definir para quem ficam o encargo sobre os custos de aquisição de infraestrutura, equipamentos tecnológicos, manutenção, fornecimento, estrutura necessária ao trabalho remoto. Como se houvesse liberdade, igualdade entre trabalhador, seja ele presencial ou remoto, para no contrato definir, olha, não, patrão, eu não quero, né, meu pretenso futuro patrão, olha, eu não aceito que isso fique para mim. Bom, então tá, então o próximo da fila chega aqui e acabou. Então, essa noção, essa destruição do conceito de proteção ao trabalhador, que naturalmente é vulnerável, independente do seu grau de instrução, independente do seu salário, pelo simples estado de subordinação, ele é vulnerável na relação contratual. Aqui, se o contrato definir para quem fica essa responsabilidade, nós sabemos como é que os contratos vão definir, será que será possível ao Poder Judiciário analisar hipóteses de vício de consentimento, hipóteses outras aí, para anular uma cláusula contratual dessa maneira? Então, olha o perigo que isso acarreta para a vida dos trabalhadores. E não tenho dúvida de que logo os empregadores vão passar a usar o teletrabalho como regra, né, nos modos de trabalhar, nos modos de produzir, e os riscos do negócio passam automaticamente a serem transferidos naturalmente por conivência aqui do legislador ao trabalhador, que
na necessidade de obter o trabalho, vai acabar aceitando tudo isso. O 75E estabelece que o empregador deverá instruir os seus empregados nessa situação do teletrabalho e o empregado tem que assinar um termo de compromisso de que vai tomar cuidado, né, com medidas de segurança, com medidas de saúde e tal. E se o empregado assina o termo de compromisso, eu estou trabalhando na minha casa, mas eu sofro um acidente de trabalho, eu sofro doença do trabalho justamente por estar aqui trabalhando com movimentos repetitivos. Onde é que está o risco disso? A impressão que se dá é que se transfere para esse termo de responsabilidade do empregado. Esse termo dá o marco da responsabilidade. Você assinou o termo, você é o responsável se você sofreu uma doença, um acidente. Eu não tenho nada a ver com isso porque você assinou o teu termo de responsabilidade. Então, a impressão que dá é que se exclui dos trabalhadores do próprio Poder Judiciário análises nesse sentido. Isso, claro, gente, eu estou fazendo uma análise bem preliminar, precisa de muita discussão ainda sobre isso, mas são as minhas primeiras impressões sobre a leitura desse projeto. E aqui se abre um título para analisar o dano extra-patrimonial que o doutor Nureddin já mencionou. Isso é grave, gente, é gravíssimo. É claro que hoje os juízes do trabalho adotam soluções muito parecidas, muito próximas com as de direito civil, em que o juiz, né, da vara civil, enfim, ele tem ampla liberdade, claro, deve demonstrar os seus parâmetros, mas tem a liberdade da fixação, da avaliação do valor do dano, quando tem o dano, né? E aqui, na medida em que o projeto obriga a que o juiz adote exclusivamente o critério da CLT, que é um critério tarifado, pré-fixado, ele impede, quer dizer, aqui bonitinho, aqui não dá para usar mais o direito civil comum. Para outros aspectos, o direito comum, independente de ser compatível com o direito do trabalho, vai ser usado. Agora, aqui não. Aqui vamos usar exclusivamente a CLT modificada, porque ela estabelece, ela classifica lesões de natureza leve, média e grave e impõe ao juiz que enquadre a situação do trabalhador ali, não podendo haver acumulação, e veda também que o juiz fixe indenizações além daqueles patamares que estão ali fixados. E o parâmetro escolhido pelo legislador, é claro, é o salário contratual do trabalhador. Aí, dependendo da interpretação que o juiz do trabalho dê, o que é o salário contratual? É só o base, né? Ou é o contratual, mais isso, mais aquilo, que, aliás, hoje também já está praticamente eliminado. Quer dizer, o trabalhador vai passar a valer, ou o dano que ele sofreu, a ofensa extrapatrimonial que ele sofreu, vai valer o que vale o seu salário. E, aliás, um limite pequeno do seu salário, e como os salários valem pouco, e tendem a valer muito menos a partir de agora, então, é praticamente sem nenhum valor, né? Já me direcionando aqui, doutor, para o final, só gostaria de... teria vários artigos aqui que eu poderia mencionar para os senhores, desde o trabalho intermitente, questões relacionadas com o trabalhador que tem curso superior e que recebe até o dobro do teto da Previdência, também aquilo que for estipulado no seu contrato valerá sobre a lei, como se o estado de subordinação pudesse ser avaliado, pudesse ser quebrado pelo legislador apenas por sua formação intelectual. E nós sabemos que na maioria dos cargos mais elevados, de profissões mais qualificadas, médicos, engenheiros, enfim, professores, não há a liberdade de negociação. Pelo contrário, esses são os profissionais que mais sofrem, porque sofrem a pressão pelo medo da perda do emprego. E aí prevalecerá o que está no seu contrato, ainda que mais prejudicial do que a lei. Então, aí depende da interpretação que for dada pelo Poder Judiciário, né? Vai prevalecer sobre o quê? Sobre qual lei? Inclusive sobre o mínimo constitucional, o artigo 7º, a lei não fala, diz que o contrato vai prevalecer, nesses casos, sobre a lei, né? Empregador aqui define o padrão de vestimenta do empregado. Só que até aí tudo bem, é o empregador que define o uniforme, só que autoriza, torna lícito que o empregador coloque no uniforme logomarcas
próprias ou de empresas parceiras e outros itens que o empregador quiser, sem autorização do trabalhador. Ou seja, é como se o empregador tivesse o direito de uso do corpo do trabalhador sem a sua autorização e o tornasse um outdoor ambulante gratuito para fazer propaganda do empregador e sem possibilidade de discutir, porque é lícito o empregador fazer isso. A lei diz que é lícito, então é lícito, não vai poder discutir. Vejam até onde essa reforma, só dos pouquíssimos exemplos que eu citei aqui, e são meia dúzia de artigos, vocês viram um que seja aqui benéfico ao trabalhador ou que não restrinja a atuação da justiça do trabalho? Então é o uso do corpo e a justificativa aqui foi de que era preciso reprimir uma prática abusiva de inúmeras reclamações que vinham pedir indenização por dano moral pelo uso de logomarca. Ora, o que é abusivo? Não é o uso do corpo do trabalhador como se o salário pago pelo trabalho também pagasse o uso do corpo sem autorização para qualquer efeito, para qualquer finalidade? Então ficam essas questões aqui. E fora outras, né, que eu vou deixar aqui de comentar e vou depois passar aqui para o final, para não prejudicar aqui os demais palestrantes. Enfim, eu só gostaria de colocar para os senhores que, por volta de 2012, 2013, os magistrados do trabalho receberam em seus gabinetes um catálogo denominado 101 propostas para modernização trabalhista. Esse catálogo de 101 propostas foi enviado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Eu tive o cuidado de olhar os artigos que foram aprovados e, pelo menos até agora, uns 50%, 55%, quase 60% são extraídos daqui, tá? São extraídos daqui e, olha, tem muito mais que não está, mas que, pelo que a gente já sabe, deverá vir por medida provisória. Então, vejam, gente, isso não acaba aqui. Isso não acaba. Isso daqui está recheado de propostas de modernização, que é o discurso apresentado e vendido pela Confederação Nacional da Indústria, pela FIEP, pelos órgãos aqui. E é claro que tem outros interessados nessa modernização, além de bancos, instituições financeiras, multinacionais, investidores externos, tudo isso. Então, estamos entregues à sorte de quem hoje comanda, né, informalmente o nosso país, né? Então, como eu coloquei no começo, tudo iniciou formalmente com um projeto do governo, mas isso já tinha iniciado muito antes, tá? Em 2012, já havia um estudo completo para que se chegasse a esta reforma que tem hoje e vem muito mais. Então, os fervorosos defensores da reforma, do jeito que ela saiu, ou desconhecem absolutamente o direito do trabalho, ou desconhecem absolutamente o direito do trabalho, os seus fins, a sua função, a sua história, a sua indeclinável distinção do direito civil, ou agem premeditadamente e com desonestidade explícita, com cinismo, um cinismo torpe, de ir para a imprensa e dizer que não tem nada de prejudicial aqui no trabalho, não tem nada. Isso é cinismo. Isso é cinismo. Gostaria de poder acreditar que seja desconhecimento, né? Mas, infelizmente, eu não consigo acreditar que seja por desconhecimento dos princípios e valores do direito do trabalho, e tudo leva a crer que é desonestidade explícita, é cinismo de não contar para a sociedade: olha, sociedade, nós fizemos essa reforma aqui, só que daqui 90% é prejudicial para você, trabalhador. Essa coragem não se tem de ir lá na imprensa e chamar, até porque a imprensa também está conivente com essa realidade. Então, eram essas as considerações, né, que eu tinha para fazer. Gostaria de poder falar sobre inúmeros outros artigos, mas quem sabe numa outra